Fala aí galera, eu sou o T e tá na hora de deixar a imaginação fluir, abrir espaço pro lúdico. Bem, meus amigos, hoje eu tô aqui pra continuar falando um pouquinho com vocês sobre as cartas que foram vazadas lá nos leaks do Master Duel. Se você não tá ligado, dá uma olhada nesse vídeo aqui em cima, que eu comento um pouco sobre as cartas que foram vazadas lá pelo Decade, né, no Master Duel Meta. E nada mais é, eu tenho uma explicação bem mais profunda aqui em cima nesse vídeo, mas resumindo aqui, são simplesmente spoilers que nós temos de cartas que serão lançadas no futuro. Cartas que não existem no TCG e nem no OCG, mas que tem muito cara de serem cartas que serão lançadas algum dia. Foram inseridas essas cartas dentro do banco de dados do Master Duel e o Decade, olhando lá, encontrou essas cartas, que porra é essa? Essas cartas não existem, vazou e nós temos um spoiler do futuro de cartas que não foram anunciadas pela Konami, não existem ainda no TCG e muito menos, quer dizer, não existe no OCG e muito menos no TCG ainda. E alguns decks irão receber suporte. Eu já comentei sobre o Mitsurugi com vocês e hoje nós vamos falar sobre outro deck que recebeu cartas, que vai receber suportes porque teve vazamento dessas cartas dentro do leak no Master Duel, que é o deck de Vanquish Soul. Pois é, mano, o Vanquish é um deck bem interessante, tá? Bem interessante mesmo. Ele é um deck com a cara meio old school, assim, dentro do que a gente tem por Yu-Gi-Oh! Mais moderno, apesar de ser um deck recente, né, lançado há não muito tempo, mas ele é um deck que ele trabalha muito bem com o main deck. O main deck são as armas que você tem, apesar de ter cartas de utilidade no extra deck, você consegue fazer algumas coisas, alguns Exceeds, alguns links, mas basicamente o que você vai ter é esse Rock de Vanquish aqui, que é o link de Vanquish que você faz, que na verdade ele não busca carta deck de um lugar, só recicla a carta do cemitério e invoca um da mão. E aí basicamente todas as questões das interações que você faz, tá tudo no main deck. E é um deck interessante, porém bem difícil, tá? Bem difícil porque a engine dele não é muito opressora, as interações tendem a ser de 1 para 1 e todas demandam uma manipulação de atributos de cartas que você vai ter na mão, e na verdade também o teu deck build é todo afetado pelos atributos das cartas que você precisa para trigar os efeitos dos Vanquish, tá? Então é um deck com uma camada de complexidade interessante, não faz tantas interações via extra deck, apesar de você ter sim alguma manobra ali, mas basicamente ele é um deck de tech e de consistência e insistência de fazer a mesma jogada de novo, e esses monstrinhos de main deck aqui é o que fazem você jogar e ao mesmo tempo interagir, o que não é muito padrão no Yu-Gi-Oh! Moderno, tá? O Vanquish recebeu suporte, nós vamos tentar entender se tem alguma coisa decente, se o deck, quem sabe, melhora a ponto de virar um competidor algum dia. Será que as cartas corrigem problemas do deck? Vamos acompanhar porque o assunto é esse, partiu, então vamos lá. Muito bem, meus amigos, então aqui eu já tô no Master Duel Meta pra gente poder dar uma olhada de novo nesses leaks aqui, né? Agora falando meio que individualmente sobre cada suporte, cada deck que recebeu cartas, pelo menos nesse vazamento aqui. Pode ser que venham mais cartas além dessas? Pode ser que venham. Ou talvez sejam só essas exatamente, ou não seja nada disso e a Konami se arrependa de lançar essas cartas e mude toda a estratégia de novo para lançar cartas novas. Eu duvido, mas pode ser. Enfim, o Vanquish é um dos decks que recebeu o suporte aqui, né? Então a gente tem 3 cartas apenas, tá? Um monstro de main deck de nível 5, nós temos também aqui um Exceed de rank 4 e temos também uma Field Spell, que não tem Field Spell ainda para esse deck, tá? Então essas são as cartas de Vanquish que foram spoiladas. Antes da gente poder falar exatamente delas, a gente vai passar por cima de novo do que as cartas de Vanquish são, porque eu não tenho um vídeo aqui nesse canal falando do deck de Vanquish Soul depois dos suportes do Jialong e tal. Eu tenho esse vídeo aqui em cima, que eu até tento fazer uma explicação pra vocês de como funciona o deck de Vanquish, mas depois tiveram algumas cartas novas que eu acho, eu não sei se foi só o Jialong e o Snow Devil, não tenho certeza, eu não sei se quando eu fiz esse vídeo já tinha lançado a Stake Your Soul, pode ser que não, mas eu não tenho certeza, tá? Mas tem um vídeo aqui em cima, mas vamos tentar dar uma breve recapitulada no que o deck de Vanquish é. Aqui eu tentei separar os últimos resultados de fato que o deck acabou tendo, né? Então nós temos esse aqui, que é o penúltimo resultado que o deck teve, ó, lá em setembro de 2024. Esse aqui é o esboço da decklist de Vanquish, né? Era outro formato, era outros tempos e tal, mas a decklist mais recente foi nesse regional aqui, ó, de Minneapolis, que rolou em 25 de janeiro, né? Já nesse ano de 2025, por exemplo. E aí, essa foi a decklist que o cara usou, por exemplo, como vocês podem ver, né? Já tinha um Meows aqui, e é um deck bem mais recente. Então tá aqui um esboço de decklist do Vanquish, que é um deck que existe até hoje dentro do Master Duel, por exemplo, uma boa opção. Eu não considero tanto uma opção de entrada para os jogadores começarem a jogar com Vanquish, apesar de ser um deck com uma estrutura legal, porque ele é complexo, ele é mais fraco que os demais, então você tem que ser muito melhor com ele do que o cara que tá jogando de Snake Eye lá no Master Duel, por exemplo, é. Então não recomendo tanto para jogadores novatos, mas enfim. Esse aqui é o esboço do deck de Vanquish, e sempre tem um meme, né, que a melhor carta do Vanquish é o Fenrir. Por quê? Porque o Fenrir, ele é absurdo
absurdo nesse deck, ele é muito bom, ele é um terra mostrável, então isso acaba aumentando o leque de efeitos que você pode fazer, ele busca um fogo e ele é o Fenrir. O Fenrir fica no campo, é uma interação, bate, força as coisas, então o Fenrir é completamente absurdo nesse deck e continua dentro da proposta do deck, né, de fazer cartas, de ter a interação do teu deck nas cartas do main deck, né, e aí tem-se esse meme de que o Fenrir é a melhor carta do deck porque o deck em si, ele é fraco, tá, ele é fraco, ele ganha na versatilidade que ele tem, na construção de jogadas simples que ele faz, no pouco hate que ele toma de cartas específicas em um metacall determinado. Dificilmente vai ter algo que machuque de fato o Vanquish, porque ele não é focado em uma temática específica no extra deck, por exemplo, tá ligado? Ele não usa as cartas do cemitério, então em meta de shift ele acaba não se fudendo. Então ele é um bom deck para metacalls específicos, onde você tem um inimigo bem definido e você tem um espaço bom para tech cards e você não é pego por tanta tech card que os oponentes usam contra você. Apesar de que ele é mais fraco, mas aí você acaba ganhando, tendo vantagem quando tem um meta definido e você ataca muito bem aquele meta e você é pouco atacado porque você é um deck inexistente no formato, tá? Então tem essas questões em volta do Vanquish. Eu vou trocar aqui agora pro DB pra gente poder recapitular, pelo menos se o DB colaborar aqui comigo, né? Eu vou trocar aqui pro DB e nós vamos dar uma olhada em algumas questõezinhas só pra relembrar rapidamente, eu espero, o mais rápido que eu consigo falar, sobre os efeitos das cartas, tá? Então assim, passando por cima, eu não vou ler carta por carta, mas basicamente a proposta do Vanquish, a temática em cima do qual ele é feito, é trabalhando com os atributos. O efeito dos monstros é revelar as cartas para poder fazer uma ação, e aí você tem atributos e tipos diferentes, mas o que conta de verdade pro deck são os atributos, porque os monstros no campo, eles vão revelar monstro da mão e ter efeito baseado na cor do monstro que você mostrou, certo? O Raising aqui, por exemplo, ele tem 2 efeitos, e aí os monstros tendem a ter realmente 2 efeitos para poder mostrar cores diferentes. O Raising tem 2 efeitos, essa é a principal carta do deck, porque ele é o buscador, né? Ele é fogo, então muita coisa gira em torno de você ter um foco específico ali no monstro de fogo, porque o Raising é a melhor carta, então ele é o foco principal do deck. Se ele é normal ou special, você vai poder adicionar um Non-Warrior Vanquish Soul do deck pra tua mão, então ele busca o monstro Vanquish e isso já é bom pra caralho, tá? E aí, assim como os demais, ele tem um outro efeito, alguns são quicks, outros não, ou todos são quicks, eu não lembro. Mas enfim, se você mostra, dando efeito do Raising, vai mostrar um monstro na tua mão, né? Vai mostrar monstros na tua mão. Se o atributo do monstro revelado for fogo apenas, ele não pode ser destruído por efeitos de cartas nesse turno. Porém, se você mostrar 2 e for fogo e trevas, você vai ter um efeito específico, no caso do Raising, é destruir todos os monstros na mesma coluna que ele. E isso é interessante, porque faz com que você tenha que pensar onde você vai colocar os seus monstros e tal. Então, a temática do Vanquish é meio que essa, tá? Você vai ter monstros que fazem ações específicas, mostrando outros monstros na tua mão, pra então você conseguir fazer efeitos baseados nos atributos que você está mostrando, tá? Então esse é a grande questão em volta desse deck. O Link 1, que é o que você tem aqui, que é uma ferramenta muito boa, o deck poder ter um Link 1, dinamiza legal como as coisas são feitas, porque é absurdo quando você baixa um monstro que tem efeito de vantagem como o Raising, que entra e pega uma carta, e você troca ele para fazer um monstro que vai ter um outro efeito, tá ligado? Então ter um Link 1 é algo foda que o deck tem. Enfim, o material pra fazer ele é qualquer Vanquish Soul monstro, lembrando que ele não é um Vanquish Soul, tá? O nome dele é Rock the Vanquisher, ele não é Vanquish Soul, e aí ele não pode ser usado como link material. Além disso, enquanto você controla o Vanquish Soul monstro, o oponente não pode escolher somente monstro que você controla com maior ataque, e ele tem 0 de ataque, então basicamente o cara não pode bater nele. Aí ele tem o efeito Quick, que não tem a ver com revelar monstros, ele é diferente. 2 efeitos Quicks ativados durante a main phase, né? Ou você faz Special Summon de um Vanquish Soul da tua mão, ou você adiciona um Vanquish Soul do cemitério pra tua mão, tá? Então ele tem esses 2 efeitos aí pra fazer. Quando você tá jogando, indo primeiro, geralmente ele pega um do cemitério pra mão, geralmente quem você usou como link material pra fazer ele, e no turno do oponente ele invoca alguém, até porque, como eu disse, né, os teus monstros do main deck são as tuas interações. E ele ter esse efeito também é interessante porque você consegue colocar o Raising, por exemplo, na coluna de algum monstro do oponente para estourar as cartas da coluna dele. Nós temos outras cartas, como por exemplo a Pantera, e aí observa os atributos. A Pantera é terra de nível 4. Se você não controla monstros na main Monster Zone, você pode fazer Special Summon da Pantera mostrando a shota da tua mão. O efeito Quick, assim como o Raising, né, ela mostra um da mesma cor e depois mostra 2 outros atributos para fazer efeitos diferentes. Se for em terra, ela não pode
ser destruída por batalha nesse turno. Mas se for terra e fogo, você destrói toda a Spell Trap da mesma coluna que ela. Então tem mais uma questão para poder interagir com o cast do oponente, e o Rock acaba colocando essa carta aí na coluna específica, né? É o principal objetivo dele, né? Outra coisa que o deck tem é de ter a temática de luta, né? Como foi anunciado esse deck com a temática de luta. Mas enfim, aí ele tem o efeito base igual o deck de Wa, né? Que é o deck de jogadores, de atletas, na verdade, de diferentes esportes. E a ideia é que você fique substituindo os jogadores, por isso que o efeito do monstro Wa, por exemplo, é você voltar um bicho do campo pra mão para poder invocar outro. O Vanquish faz isso, como se fosse uma troca de lutadores em uma luta, né? Então, os monstros maiores, eles entram no campo dessa forma, ou você baixa ele com o Link, ou então eles entram com o efeito Quick, voltando um Vanquish que você controla pra mão para poder invocar ele. Isso é bom pra fugir de algo, por exemplo, né? Então, passando por cima rapidamente aqui, o Kaiser. O Kaiser é o seguinte, ele entra da mão trocando de lugar, né? Durante a main phase com o efeito Quick, e aí você vai revelar monstros na mão. Se for só terra, ele é inafetado por efeitos do oponente ativados, né? Mas se você mostrar 3, que é um terra, fogo e trevas, você destrói todas as outras cartas no campo. E aí os atributos que nós temos são só esses, são terra, fogo e trevas, são os únicos que nós temos, não tem os outros, tá? Vento, eu acho que até tem vento, né? Deixa eu ver, deixa eu digitar aqui, Vanquish. Tem vento? Não, esse cara é fogo, é porque eu lembrei que a cor da carta é verde, mas ele não é vento não, né? Enfim, o robôzão aqui, ele tem 2 efeitos, né? Ele entra da mesma forma, ele é monstro grande. Se for mostrar só um Dark, ele compra uma carta, ele é uma espécie de Hit Soul, você sempre compra, vai tentar, né? Sempre comprar uma carta no teu turno e uma no turno do oponente, como se fosse um Hit Soul de fato, né? E aí ele tem um outro efeito mostrando um terra e um fogo que você inflige 1500 de dano no oponente. O Jalong aqui, por outro lado, ele entra da mão se você revela um Vanquish, né? Então tira proveito das outras cartas que ativam efeito mostrando uma cor, e o Jalong, quando vê isso acontecendo, ele se invoca da mão, né? É um efeito interessante também. E aí o Jalong, ele é muito bom, e ele foi lançado depois da leva inicial de cartas, né? Que se você vai poder mostrar 2 fogo na tua mão, para adicionar qualquer carta Vanquish do deck para tua mão, tá? Então ele é uma carta interessante. Até aqui, a única interação que nós temos, quer dizer, nós temos a interação já do Kaiser, temos a interação do Raizen, temos a interação da Pantera, né? E aí tem o Mad Love também, que quando ele é normal special, você adiciona uma Spell Trap Vanquish do deck pra mão, e você mostra cores aí, o que importa aqui são 2 atributos, terra e trevas, que você vai retornar um monstro com a menor defesa do campo pra mão. Toma cuidado, porque se a menor defesa no campo dos monstros for o teu, você volta o teu monstro pra mão, né? Então, essas são as cartas de Vanquish. E aí, toda a dinâmica em volta dele, mano, envolve você ter uma build que tente aproveitar esses efeitos. Os monstros aqui, eles revelam terra, fogo e trevas. Então, quando for para escolher hand traps e tal, tende a ser melhor que você tenha monstros que tenham esses atributos, porque aí eles são cartas mostráveis para fazer os seus efeitos. Outra carta que é muito importante é a Stake, que não tem Vanquish no nome, então a Mad Love não pega ela, o que é um crime de guerra que a Konami fez aqui, mas o efeito é que você revela o monstro na mão e faz summon de um Vanquish com o mesmo atributo, mas com nome diferente, e aí você faz summon do deck desse monstro. Então se eu abro com Stake e Ash Blossom, combina, porque eu dou Stake, mostro o Ash Blossom, invoco o Raizen, que é fogo, e aí tá tudo bem, tá ligado? Então essa é a grande questão, porque aí o Raizen entra, pega o Jalong, e aí você dá efeito do Vanquish do Raizen pra fogo, só mostrando o próprio Jalong, aí o Jalong se invoca, e se você tiver como voltar o Raizen pra mão, e uma das formas é fazendo o Rock recicla o Raizen, e aí você já tem o Ash Blossom, se tiver trago com State Your Soul, e aí você vai mostrar 2 fogo e pegar uma carta e passar, e fica por aí, tá ligado? É meio que essa a dinâmica do deck, mas o que eu acho interessante é essa questão que você tem que ficar pensando em volta do deck building, e tudo é feito em volta disso. Se você parar pra olhar, essa handtraps tem nessa decklist em específico, que eu peguei do top mais recente que teve em Premier Event de Raizen, de Vanquish na verdade, você tem aqui ó, o Shifter que é trevas, beleza, e cabe legal no deck porque você não vai ficar usando muito cemitério, tem aqui o Meows que é terra, tem o Ash Blossom, eita, que é fogo, tem a Belle que é terra, tem um Caju aqui, tem um bicho que são trevas, né, tem uma Curicara aqui, enfim. Então você meio que usa essas cartas porque elas são mostráveis para você conseguir atingir os efeitos, né. Então tem uma chance maior de atingir os seus efeitos se você somar as cartas Vanquish que você guardou na mão, além das hand traps para serem cartas mostráveis, né. O Fenrisão da Massa aqui, por exemplo, ele é muito bom porque ele é terra, não tem terra bom para mostrar, a não ser a Pantera mostrando a Xota, mas ela não é muito boa
ela não é muito boa. Então o Fenrir ser terra aqui é absurdamente bom, porque ele supre o espaço de um monstro de terra, né? Sem falar que o Fenrir acaba buscando um fogo, que é o próprio Rise Heart, né? E Rise Heart é mostrável pelo Jalong, pra somar com o fogo que você tem, mostrável na Stake, então baixar o Fenrir, tem Stake sem fogo, se você tem um Fenrir tá tudo bem, porque você baixa o Fenrir, pega o Ryze, dá o Stake, mostra o Ryze, invoca o Razen, e tudo precisa girar em volta do Razen, porque ele é fogo, ele soma pro Jalong mostrar e ele busca o Jalong, e a partir daí é que você tem as cartas. Além, claro, da Snow Devil aqui, que é uma trap, que ela mata todos os monstros que o oponente controla, se você mostrar 3 atributos, né, desses que eu falei, que é o Terra, Fogo e Terra. Trevas, Fogo e Terra. Se você mostrar os 3 atributos, você vai matar todos os monstros do oponente e os teus não morrem, né? Porque os Vanquish não morrem por efeito. Então, essas são as interações que o deck tem, além das Hand Traps. E é interessante porque as Hand Traps, sempre basicamente você joga de Vanquish, parece que você tá o tempo todo com as cartas mostradas pro oponente, porque você mostra as cartas. Então, se você vai começar a jogar, o oponente sabe que você tem o Ash Blossom, porque às vezes você tem que mostrar pra fazer os efeitos, tá ligado? Então, é toda uma dinâmica interessante quando envolve o jogo desse deck. Mas agora que a gente lembrou mais ou menos o que as cartas de Vanquish faz, e eu passei 15 minutos falando só das cartas que já existem, vamos falar das cartas novas, né? Então, como vocês puderam ver, tem lacunas a serem preenchidas. O deck é muito dependente do Razen. Os atributos para você mostrar são um pouco confusos, não são muito bem otimizados, não tem um terra muito bom, apesar de ter efeitos que pedem terra, como por exemplo o Kaiser, né? O Kaiser tem que ter um terra para mostrar para o efeito dele ser de interação decente. E o Razen não, ele não precisa de terra, né? E a Medlove precisa de terra, precisa mostrar um Dark, né, um Trevas e um Terra. Então tem pouco terra pra você mostrar, cara. E o Fenrir acaba quebrando o galho da porra, porque o Fenrir é carta mostrável e ao mesmo tempo é interação também. Então assim, precisava de que tivesse uma carta que fosse muito parecida com o Fenrir, sabe? Que é um terra, então ele soma com os atributos, mas ele também fosse uma carta que te ajudasse a chegar em outras cartas boas. E a música aqui não tá me ajudando, né? Que te ajudasse a chegar nas cartas boas de Vanquish do teu deck. E essa carta veio, que é a Holy Soup, essa menina aqui, que deve ser uma menina, sei lá. É um monstro de nível 5 Terra Psyche, tá? Então não sei se tem cartas secundárias que interagem com ela pra ser Terra e Psyche, acho que não. Mas enfim, de repente se fosse um Aqua de Trevas, podia usar a Chaotic Elements, né? Ou Aqua ou Pyro, né? Enfim. Mas o efeito é o seguinte, ó, durante a main phase Quick Effect você pode revelar um outro Vanquish da tua mão e faz Special Summon dessa carta, e é isso, de maneira quick, você invoca ela. E aqui é interessante porque ela revela alguém, durante a main phase, revela alguém, se invoca, e o monstro que você revelou, beleza, ele continua na tua mão. Tá? E isso é interessante porque você já tem o Food pro Jalong poder entrar, né? Porque se você dá ela mostrando o Jalong, já é um combo legal. Porque tem algumas cartas que são meio chatas porque o nível dos monstros é alto, então não dá pra dar normal summon com ele, né? Não é como se o Jalong fosse uma carta que você baixa e faz o combo. O Jalong, ele é muito bom, mas ele tem que entrar se você tiver um Vanquish que mostrou alguém, né? E aí o Razen, pra mostrar um monstro pra poder trigar o Jalong, tem que ter um fogo. Aí você mostra o próprio Jalong, enfim. Então, essa carta aqui, ela também ajuda nesse sentido, tá? Então, beleza, ela entra em nível 5, entra fácil, tá tranquilo. O outro, e detalhe, ela não tem amarra de cor, né? O que é interessante. Não é uma cor específica que você mostra, tem que mostrar um outro Vanquish Soul, tá? Enfim, o outro Quick Effect dela, que é baseado nos atributos que você revela, é o seguinte: se você mostra Terra e Trevas, você vai tomar controle de um monstro que o oponente controla com o menor ataque. E aí você escolhe se empatar, né? Se tiver monstro com o mesmo ataque até a end phase. Então se o cara tem só um monstro, não é monstro special invocado, é um monstro qualquer com o menor ataque que o oponente controla. Então basta ele ter um monstro no campo que eu vou tomar o controle dele, tá? E isso é bom, esse efeito é bem interessante, só que tem que mostrar 2. E aqui, como vocês puderam ver, os monstrinhos geralmente tem 2 efeitos. Um mostrando a própria cor e outro mostrando 2 cores, com exceção do Kaiser que mostra 3 cores, né? Porque ele é o Big Boss do deck. Mas os monstros têm esse efeito, eles mostram uma cor para fazer um efeito só ou 2 cores para fazer o outro efeito que de fato é bom. Aqui não, ela já mostra 2 cores no primeiro efeito, e o segundo também tem 2 cores, significa que os 2 efeitos vão ser impactantes, tá? Porque o efeito impactante é o que mostra 2 cores, porque teoricamente o custo é maior. Então mostrando Terra e Trevas, toma controle do monstro que o oponente controla, e é muito bom essa interação. E o outro efeito mostrando um fogo e um trevas é que você faz summon de um non-psychic Vanquish Soul do teu deck. E aí você pode trazer um Kaiser, um robô que tem carta pra comprar. Porque se você mostrou aqui, ó, mostrou Fire Dark. Então se tá dando efeito de invocar alguém do deck, você já tem Fire Dark na mão, né? Então se você invoca o robô, você pode comprar uma. Se você invoca o Medlove, você vai poder voltar uma... Deixa eu ver, Fire Dark. Agora eu tenho que lembrar das cores, né?
tenho que lembrar das cores dos monstros que é impossível lembrar, né? Cadê o Mad Love, Mad Love, Mad Love, Mad Love? Dark and Earth, tá? Dark and Earth, esse aqui mostra Fire Dark. Se você invoca o Kaiser, fica faltando um atributo ainda, né? Se você coloca o Raisin é Fire Dark. Isso aqui é Fire Dark. Então, se você invoca o Raisin, já tem cores na mão pra poder mostrar, sem falar que se o Raisin entrou no turno do oponente, ele busca a cor que falta. Então, essa carta é muito boa pro deck, tá? Muito, muito boa. E aqui, ela é o Fenrir agora, tá? Então é mais ou menos o que o Fenrir faz. Claro, com um custo bem maior, porque você vai ter um Vanquish pra mostrar, e se esse Vanquish for Fire ou Dark, por exemplo, se for Dark, porque o Dark é metade dos dois, né? Você já tem metade do efeito realmente bom, mas enfim. Você tem ela e um robô, por exemplo. Tem essa carta e um robô. Você vai poder dar o efeito dessa carta, mostrando o robô que é Dark. Aí você invoca ela da tua mão e ela não faz nada. Eu só tenho um Dark pra mostrar. Só que aí eu tenho que ter um fogo também na mão. Se eu tiver um fogo na mão também, aí eu dou o segundo efeito que invoca o Raisin. O Raisin, invocado do deck, vai dar efeito, vai poder buscar uma cor que falta. Ou então ele pega o Jalong, porque eu já tinha um fogo pra mostrar. Aí eu dou o efeito Raisin, mostro o mesmo fogo de antes, ou mostro o Jalong e o Jalong entra. Eu linko, faço Rock, recicla o Raisin e eu tenho agora 2 fogos pra mostrar com o Jalong. E eu vou farmando agora na minha mão as cartas que vão entrar no campo do oponente no turno dele e que vão me permitir fazer a interação substituindo os monstros da mesa. Aí com isso, tem-se a maior chance de você ter todos os monstros que geram interação, que é a Holy Soul aqui gera uma interação no turno do oponente mostrando Earth and Dark, caso você não precise invocar o deck, porque o Rock vai poder baixar o Race da tua mão no outro turno, para você poder buscar outra cor, o Jalong pega outra carta, então você vai farmando o recurso dessa forma, né? Você vai ter uma chance maior de fazer um turno tendo a Holy Soul, que é a interação, tendo o Kaiser, tendo o Raisin na coluna certa, e são esses os monstros. E se você forçar, talvez dê pra ter o Mad Love, né? Mas, enfim, essa carta é muito boa. É claro que o custo de um Fenrir ainda é muito melhor, né? Porque eu baixo o Fenrir de graça. Baixei. Fenrir é feito. Peguei uma cor. E o Fenrir é o Fenrir. Vai banir uma carta do cara. É muita pressão. Enfim, o Fenrir ainda é a melhor carta do deck. Mas essa carta já ajuda e adianta bastante, tá? É uma carta muito boa. Enfim, a gente passa agora pro outro, que é o Exceed. Esse Exceed aqui é o que eu coloquei no título, né? Dinguiço. Porque ele é um pseudo-dinguiço, né? Um pseudo-dinguiço. A gente forçar um pouco a barra aqui. Ele é o Vanquish Soul Rocks. Ele é um Dark Pyro Exceed, ok, Dark Pyro Exceed. Ele é feito com 2 ou mais de nível 4 Vanquish Soul monstros, tem que ser Vanquish Soul, e ele é de nível 4. Quais são os Vanquish Soul que tem de nível 4 no jogo até aqui? Temos só o Raisin, a Pantera Mostrando a Xota e o Mad Love. Nós temos esses aqui, um de cada cor, né? Um fogo, um trevas e um de terra. Basicamente é isso aí, né? Então, esses são os nível 4 que nós temos até aqui. Tem que juntar 2 para poder fazer ele. Beleza, beleza, beleza. Agora a gente passa pro efeito dele, que é o seguinte. Uma vez por turno, se um Vanquish Soul monstro batalhou nesse turno, você pode, além disso, Exceed Summon Vanquish Soul Rocks, né, ele mesmo, por usar um Vanquish Soul monstro ou um Rock the Vanquisher, que você controla, e aí você transfere os materiais para essa carta. E aí ele ganha o efeito baseado no atributo. Eu confesso que essa parte aqui é um efeito que, se eu tivesse que pensar numa carta, eu não pensaria, mas é muito maneiro porque tem uma dinâmica muito bem amarrada, tá? Funciona e amarra muito bem com como o deck funciona, porque ele é um Exceed e aí ele vai ter cartas embaixo dele, então talvez a gente não precise dar o efeito dele mostrando cartas, talvez a gente precise usar o efeito dele baseado nos materiais que estão embaixo dele, e aí sim faz muito sentido, porque embaixo dele pode ter Dark, Fire e Earth, pode ter um desses 3 atributos aqui. E ele tem um efeito para cada atributo de monstro atachado embaixo dele. E como no deck de Vanquish os nível 4 são um de cada atributo, como eu falei, eu tenho que juntar 2 para fazer esse aí. Ou então, se eu batalhei com o Vanquish, eu posso usar um só, como se fosse um Zodiac, e inclusive eu posso usar o Link como se fosse um Opush. Porque eu coloco em cima do Rock, né, do Link, eu coloco em cima dele e pum, tá aí. Qual que é a questão? Vamos aos efeitos, ó. Dark. Todos os monstros que o oponente controla perdem 800 de ataque. É um efeito bunda. Se for fogo, Vanquish Soul que você controla ganha 1000 de ataque. Também é um efeito meu bunda. Mas se eu faço ele com a Mad Love e com o Raisin, eu já tenho monstros perdendo 800 do oponente e os meus ganhando 1000, o que faz com que eu possa bater mais forte. Porém, isso pra fazer ele da maneira com 2 monstros, beleza, eu posso fazer pra tentar matar, né? Mas se eu estiver fazendo burlando mecânica, eu já bati. Aí esses efeitos de tirar ataque fazem pouca diferença, né? Enfim,
Por último, o outro efeito dele aqui é que se for um terra, aí sim tem um efeito bom, você pode detachar o material dessa carta e destrói uma carta que o oponente controla, mas esse efeito não é quick. Tá? Esse efeito não é quick. Então essa carta eu achei que a ideia dela é muito interessante, combina muito bem com o deck, bem pensado nesse sentido, mas a execução eu achei ruim. Por quê? Se você batalhou, você vai poder fazer ela com o máximo de recurso, usando um monstro como se fosse um Zodiac. Beleza, essa parte é interessante. Mas tem um atributo ali, né? O atributo é que dá os efeitos. E o único efeito realmente bom é o Terra. Significa que eu tenho que ter a Pantera. Eu tenho que ter a Pantera de material para fazer ele. E se eu estiver fazendo ele usando o Rock, né, o Link 1, somente depois de bater, eu não ganho nada de efeito. Então o que podia ter aqui é que você poderia, de alguma forma, atachar o material embaixo dele depois, né? Mas não tem como atachar o material. Podia ter uma carta que atachasse na End Phase, por exemplo. Atacha um Vanquish Soul monstro do teu deck embaixo dele aqui durante a End Phase de alguma forma. Podia ser o efeito dele mesmo, inclusive, né? Durante a End Phase você atacha um Vanquish Soul do teu deck nele, como se fosse um Ptolomaios, né? Um Ptolomaios do Satellar Knight, por exemplo. Era perfeito, se tivesse esse efeito tava tudo bem, porque aí eu poderia usar qualquer bicho meu depois de bater pra poder fazer ele, e aí na End Phase eu atacharia alguém. Porém, ao mesmo tempo ele não é quick, né? Se o efeito fosse quick, aí sim, talvez tenha alguma questão de tradução e o efeito na verdade seja quick e eu não tô sabendo. Se for quick, muda as coisas, tá? E aí se for quick, beleza. E tiver um terra, detachar o material dessa carta e destrói uma carta que a gente controla sem dar alvo, sabe? É um efeito bem bom e é das interações mesmo do Vanquish, não tem negação nem nada do tipo. É tirar a carta do oponente na porrada, tirando cartas dele de fato. Então é uma carta que tinha tudo pra casar muito bem, mas esse efeito aqui tinha que ser quick e tinha que ter como atachar uma carta nele aqui, né? Porque ter que fazer esse Exceed sempre usando a Pantera não é muito legal, né? Porque a Pantera não é uma carta que você vai invocar e você vai priorizar pra invocar sempre, né? Enfim. E se puder fazer um Exceed 4, eu vou querer fazer ele. Se não tiver a Pantera não vale a pena. Então achei uma carta um pouco estranha, tá? Mas poder fazer ele depois de bater quando o jogo tá entrando em atrito, você tem uma carta que pode tentar simplificar o game state pra você. Talvez seja interessante, mas foi um pouco decepcionante essa carta aqui, tá? Por último, nós temos uma Field Spell, e a Field Spell tendem a ser roubadas, né? Vanquish Soul Start. Então, a Field Spell tem o seguinte efeito: você pode escolher um Vanquish Soul monstro que você controla como custo, aí você adiciona um Vanquish Soul monstro com um atributo diferente do deck da tua mão. Uma temática que faz... um efeito que faz sentido com a temática do deck, né? Por que que não é um Meltdown, mano? Que você ativa e busca. Ativa e busca. Poderia ser, mas... concorda que casa muito mais com a temática esse efeito aqui, de dar um bicho e pegar um de cor diferente do deck. Eu, particularmente, acho que faz muito mais sentido, tá? Muito mais sentido. Eu tô usando o filtro errado aqui até agora, né? Tenho que trocar agora pro filtro correto. Então, acho que esse efeito faz sentido. De novo, o lado ruim é que eu tenho que invocar alguém antes, né? Beleza que eu não invoquei o Raizen. Eu posso não ter invocado o Raizen, mas se eu invocar qualquer outro bicho, Vanquish, eu dou alvo nele, e se não for fogo, e aí pra não ser fogo, basta não ser o Jalong, e o Jalong não vai entrar no campo se eu não revelei ninguém, né, então tá tranquilo. Então eu baixei qualquer bicho, dei alvo nele, peguei o Raizen, linkei esse bicho pra virar o Rock de efeito invoca o Raizen na minha mão, o Raizen dá efeito, pega alguém do deck, e eu saio tentando jogar depois disso, né, então é uma carta que combina com a temática do deck. Agora o outro efeito: se um Vanquish Soul que você controla ser destruído por batalha ou efeito, você pode revelar um Vanquish Soul monstro na tua mão no lugar. Aí o bicho não morre. Ok, engraçado, mas faz sentido também, já que as tuas interações são os monstros do main deck, que você possa segurar uma das interações sem precisar substituir, voltando o bicho do campo pra mão, pra não perder ele para uma carta do oponente. Então se ele fosse morrer, ele não morre na primeira vez, mostrando a carta que eu vou usar depois pra voltar esse mesmo bicho pra minha mão, que ainda não interagiu no momento certo, né? Então o cara fez algum efeito pra forçar, então tá bom, eu seguro ele no campo, mostrando alguém aqui. Depois que eu usar o efeito dele, aí eu troco pra poder invocar o outro Vanquish da minha mão, tá ligado? Então tem essa propriedade que também é interessante. E por fim, o terceiro efeito dele, aí tem um efeito muito parecido, quer dizer, a carta do GB tem um efeito que é exatamente assim, que durante a End Phase, ó, se você controla, no caso do campo de GB, se você fez summon de um GB do deck, eu acho, tá? Mas aqui durante a End Phase, se você controla 2 ou mais Vanquish Souls, você pode setar um Vanquish Soul Trap do teu deck, tá? Mas aí não pode ser um turno em que você passa somente de Rock e
um Vanquish no campo, porque aí você não vai conseguir fazer, porque o Link 1 não é Vanquish Soul, tem que ter 2 ou mais Vanquish Soul separados já de cara, esperando. Essa carta ajuda e ajuda pra caralho você a fazer isso, né? Porque é uma carta que ela vai poder invocar alguém, e talvez ela já tenha invocado, mas ao mesmo tempo eu quero que ou ela fique no campo, ou eu quero colocar ela no campo do oponente. E é preciso que na minha end phase eu faça alguma coisa aqui, né? Eu ia falar que a Mad Love acaba perdendo um pouco da versatilidade dela, mas agora eu mudei totalmente a minha cabeça, tô ficando maluco, porque essa carta aqui é Vanquish Soul, tá? Até o momento, o que nós tínhamos de Vanquish era apenas, vou colocar aqui, ó, Vanquish Soul. O que nós tínhamos de Vanquish Soul até o momento eram apenas, ó, essa Spell Quick aqui, né, que ela invoca um bicho da mão ou do cemitério, e essa carta aqui, ó, que escolhe Vanquish Soul que você controla e muda a posição de batalha, e aí você muda face ups que o oponente controla para face down pelo número de monstros Vanquish Soul que você mudou a posição de defesa, né? Então tem essas duas cartas aqui que, dependendo de como for, talvez nem valha a pena usar. E o Mad Love, quando ele entra, ela pega uma Spell Trap, né? Só que a Trap acaba sendo buscável pelo Jalong. Então, dependendo da decklist, vale a pena você cortar as Spell Traps aqui do Mad Love, né? Que é o que o cara fez na decklist que ele usou para topar o regional. Mas a Mad Love pega Vanquish Soul Spell Trap, e essa carta aqui é Vanquish Soul, porque a Stake Your Soul não é Vanquish Soul. Então, o Mad Love, eu já estava cortando ele da minha cabeça na equação, mas agora o Mad Love é Tree Off, porque Mad Love Normal Summon, pega a Field Spell, ativa a Field Spell, mira o Mad Love e pega o Raisin, linka fora Mad Love, invoca o Rock, baixa o Raisin, pega alguém e você já tá jogando a partir daí, né? Você já consegue fazer mais coisas. Então, tem uma questão aí, você agora tem mais um corpinho de Dark no campo para poder facilitar os atributos. Essa carta aqui me parece ser um Tree Off assim, brabo, tá? Brabo além do Raisin. O Mad Love parece que vai ser pelo menos 2, talvez 3 para poder pegar a Field Spell, certo? A Field Spell sozinha ela não faz nada, mas o deck tem um monte de 2-card play, né? Apesar de ser bizarro um pouco, né? Porque é 2-card play em deck que não tem um teto muito alto, mas ao mesmo tempo é um deck de tech, então tem problemas ainda em volta do deck de Vanquish, mas ele tem esses efeitos aí. E por fim, só para completar o efeito dessa carta, né? Se tem 2 ou mais Vanquish, você seta uma Trap Vanquish do teu deck. Tem que ser Trap, não pode ser nenhuma das Spells Quicks. Então, agora o Jalong não precisa buscar Trap, porque se você tem 2 Vanquish separados, essa carta vai setar uma Trap Vanquish no deck. E lembra que a Trap Vanquish mata os monstros do oponente e protege os teus, né? Se você mostrar 3 atributos diferentes, 3 cores de Vanquish, aí a Trap tem esse efeito buffado, né? Então, essas são as cartas de Vanquish, cara. Eu queria muito ter achado alguém que já tenha feito algum combo como eu mostrei no Mitsurugi, mas nesse momento eu ainda não vi, tá? E lembrando que eu tô fazendo meio que um vídeo de impressões iniciais lendo esses suportes, tá? Vendo esses suportes aqui. Claro, eu já li eles pra poder pensar em alguma coisa, mas acabei de perceber que não lembrava, né, que a Mad Love poderia buscar essa carta, mas vai poder. Então tem um monte de questões que ainda precisarão ser confirmadas. Primeira coisa, essas cartas precisam ser confirmadas o lançamento dela, e quando isso acontecer, eu volto para fazer um novo vídeo para vocês, mais na prática, né, mostrando ali no combo do DB. Mas enfim, essas são as cartas de Vanquish, mano. Você, jogador que joga de Vanquish desde que você nasceu, o que você acha dessas cartas aqui? O quanto realmente elas ajudam pra caralho o deck de Vanquish a ser alguma coisa decente, tá? Diz aí nos comentários. E os problemas do deck? Essas cartas sanaram? Se você pudesse fazer alguma coisa diferente, o que seria? Tendo 3 suportes pra fazer. Tem algumas questões aí, né? Alguns problemas. O Fenrir continua sendo a melhor carta, né? Esse Exceed ficou devendo algumas questões. Eu acho que até o campo ficou devendo um pouquinho. Mas o campo e o monte nível 5 de meio deck são muito bons. Muito bons pro deck, tá? E o Exceed com certeza vai ter usabilidade, certo? Então sim, são suportes interessantes e que sim, mudam um pouquinho o patamar do deck, mudam o patamar do deck com certeza, mas não mudam o patamar do deck para ele ser competitivo. Se ele chegar agora, se ele chegar depois que o Ryzel for irritado, se ele chegar depois que o Malice for irritado, em nenhum desses momentos ele vai fazer alguma coisa útil no formato, tá? Mas com certeza são cartas que melhoram o deck de Vanquish. E é basicamente isso. Valeu, falou meus amigos, e até mais. Tchau. Termina, porra!